Basicamente, a gente tem os aspectos, é uma matriz, né? Então, você tem o fator interno, né, que está ligado a forças, né, e fraquezas internas, vamos dizer, internas a você, vamos falar nesse sentido, certo? E externo, né, o que está coisas que nem sempre você controla, né? Mas está externo, que são oportunidades, são ameaças que, né, vêm sobre a minha e a sua vida, sim. Então, é nessa perspectiva que a gente quer lançar luz, né? E pensar um pouco sobre isso, né? E aí, quando a gente passa da parte interna, né? No caso, esse pessoal da minha vida, né? Das minhas habilidades, e externa, né? O ambiente que me cerca, eu tenho que pensar o que é que me ajuda, o que é que me atrapalha, né? O que me ajuda e o que me atrapalha. Ou então, algumas perguntas assim, para ficar mais fácil, né? Quais são os meus talentos, os meus dons, né? Minhas habilidades, força, fraqueza, o que eu preciso melhorar, o que é realmente eu digo assim, vocês já ouviram falar a gente usa muito na MPC um tempo, que é um tempo que a gente diz assim, toda tarefa ela tem dois aspectos, né? Tem o aspecto da inspiração, que você se sente inspirado para fazer algo, e tem o aspecto da transpiração, você assim tem que trabalhar duro, né, para conseguir fazer aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que um sete ele eita, fazer um projeto, não sei o quê, mas bota ele para sentar para fazer um relatório, e aquilo é transpiração para ele, na maioria das vezes, né? Lógico que conheço muitos sites que já trabalhou isso super bem, não tem nenhum problema mais com relatório. Então, assim, só falando um pouco assim, né? Que tem coisas que é fácil você fazer, natural, tá dentro de sua identidade que Deus lhe deu, né? Como pessoa, suas habilidades. E tem outras coisas que vai ter, e até em coisas que a gente é muito boa, a gente sabe isso, né? Uma maturidade, isso vai trazendo, coisas que a gente é muito bom no que faz, sempre tem uma parte de transpiração, né? Por exemplo, eu adoro dar aula, mas eu detesto corrigir prova, fazer chamada, fazer no seu negócio lá que tem que fazer burocracia. Então, na verdade, a gente perceber, a maturidade traz, a gente vai perceber que até as coisas que a gente é muito bom, sempre tem um lado de transpiração, né? Que exige mais esforço, mais disciplina nesse sentido. Então, fraquezas, né? Quais são as fraquezas? E aí, quando a gente olha assim para fora, né, para o nosso ambiente, seja familiar, seja de igreja, seja do mundo mesmo, né? Onde você pode adquirir novas habilidades, né? Qual oportunidade você tem de desenvolver, ou para você expandir, experimentar, desenvolver alguma habilidade sua, né? Então, qual é o maior perigo para os seus objetivos, né? É uma ameaça. Por exemplo, eu identifico uma ameaça para mim, eu sou uma pessoa que eu tendo a me sobrecarregar e não respeitar muito os meus limites. Então, eu sei que uma ameaça minha é eu querer fazer muita coisa que eu sei que eu não vou dar conta, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que dizer assim, puxa, não dou conta disso e não atrapalhar muito, nem a minha vida, nem a dos outros, né, com isso. Então, é nesse sentido, mas com a maturidade você já vai percebendo e, às vezes, com essa ferramenta, você começa também a pensar, né? E eu gostei muito, assim, dessa tradução que eles fizeram, que, assim, é uma análise interna e uma análise externa. Eu acho que fica bem melhor, assim, né? Então, os fatores positivos e negativos de cada um. Na minha análise, tem o que eu faço bem, o que eu posso melhorar, na minha análise interna. Na análise externa, o que é que eu posso amenizar, onde é que eu posso buscar alguma coisa. Então, assim, resolução de conflito, né? Eu sou péssima para resolver conflito. Eu fujo de um como fujo da cruz, como de foge da cruz. Mas você precisa trabalhar, né? Então, você pode ter uma oportunidade, fazer um curso de resolução de conflito, uma coisa assim. O que pode te prejudicar, né? As coisas externas, sei lá, desafios desse mundo, né? A pandemia, tanta coisa que foi desafios externos aí, né? E a gente pode perder paciência com nossos filhos. Para quem é mãe e pai de menino pequeno como eu, isso é um ponto importante. Então, assim, só algumas perguntas, né, que a gente já falou, né? As forças, né? O que você faz, se você tem recursos para aproveitar, o que os outros veem que você tem fortaleza, também pode ser assim para explorar mais, né? Quando a gente vê de oportunidades, né? A gente pode pensar assim, como você pode transformar o que você tem de bom, que eu acho que é uma abordagem que eu acho muito interessante. O que é que você faz bem? E como é que você pode usar aquilo como uma alavanca em outras áreas, né? Eu estava até compartilhando antes aqui com a Nani algumas questões aqui que eu estou fazendo um pós-doutorado aqui no Canadá, e eu fiz aqui uma análise de perfil que eles fazem, né? Clifton.
E eu nunca tinha feito isso, e a maior habilidade minha que deu foi em relação de você saber encorajar as pessoas, motivar as pessoas e unir pessoas. Assim, eu sabia disso, mas não sabia no teste, né, que eu era assim, né? E a pessoa chegou, que está desenvolvendo de carreira, e disse assim, né, Cielo, eu sei que você está num momento bem difícil, né, com muita coisa, mas por que você não usa isso para você melhorar a sua network? Para você conversar com as pessoas, entender, explorar opções de sua carreira, né, que eu estou fazendo a transição aqui para o Canadá, né, na minha carreira. E aí foi um insight, assim, que eu fiquei assim, puxa, não vai ser duro, não vai ser pesado, eu adoro tomar um cafezinho, café não, que eu não tomo café, mas eu adoro conversar com as pessoas, né? Então, é mais assim, o que você faz de bom, que não é pesado, e que pode dar um plus, entendeu? De coisas assim, e que, respeitando, por exemplo, no meu caso, né, os meus limites, dessa minha tendência de fazer muita coisa, de extrapolar, né, os limites do meu corpo, né, do meu cuidado, essa questão toda, ok? Então, assim, essas são algumas sugestões de perguntas, né? E outras são usadas muito mais para a empresa, né? Como a gente só botei aqui para você ver, né? Quais são os seus concorrentes, ameaças, né? Usa muito. Quais são os seus concorrentes, pode prejudicar, não sei o quê. O povo usa muito nisso, assim. Mas a ideia, né, da gente usar é muito mais na avaliação interna e avaliação externa, né? Mas é bom vocês saberem também que pode usar, assim, para uma empresa, ou para um projeto da MPC, ou um programa específico dentro da MPC, você pode usar, né? Quais são as ameaças, né? Sei lá, as pessoas não estão contribuindo muito vamos pensar no projeto social da MPC, né? As pessoas estão em crise por causa do Covid, né? E vamos dizer assim, está difícil de contribuir, né? Tem muitos ministérios e são concorrência às vezes, né? Para você achar parceiros. Às vezes isso é uma verdade, né? Muitas pessoas, as pessoas que dão geralmente são as mesmas, né? A gente não consegue criar essa cultura, né? Que Camila da MPC tem trabalhado muito, que é a mordomia, né? De ser um mordomo do que Deus tem nos dado. Então, só para dar essa visão, assim, né? Que você pode usar para os projetos, mas também você pode dar também essa ideia, né, para o seu grupo, para o seu time também, de ver qual é a força do seu time, né? Quais são as fraquezas do meu time, quais são... E como time, como vocês estão enfrentando isso, né, dentro da cidade que vocês estão com a MPC, ou você como diretor regional, ou independente, né, de onde você esteja, isso vai ser muito bom para você ir, de alguma forma, né, fazendo isso. Então, assim, mais um exemplo aqui da SWOT, ou matriz fofa, né? Pessoal, seria bem rapidinho aqui, né? Quem poderia ler para mim aqui? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quem poderia, cada um ler um aqui, rapidinho. Então, forças, tomada de decisões, gerenciar pessoas, planejar tarefas, usar análise lógica. Fraquezas. Opa. Pode se ver. Fraquezas. Impaciência com improdutividade, pressa em solucionar pendências. Ui. Grande ênfase no futuro. Identificou, foi, Silvia? Oportunidades. Empreender, liderar equipes, realizar projetos. A voz do locutor de Luiz é linda mesmo. Vá. Ameaças. Ameaças. Não priorizo tradições, reluto em reexaminar assuntos já discutidos e falta de interesse por detalhes. E aí, o que vocês acharam, assim, dessa SWOT da pessoa? Ela conseguiu, assim, mapear bem? O que é que você achou interessante aí? Um de cada vez, para não tumultuar, levanta a mão, certo? Porque tem muita gente querendo falar ao mesmo tempo, e a gente, né? Eu acho que o exemplo anterior que você pulou está muito legal também. Volta um slide. Eu gostei desse aí, achei que ficou bem claro, porque na minha experiência, a maior dificuldade que a gente tem é identificar oportunidades e ameaças. Porque fazer essa separação entre ambiente interno e externo, as pessoas têm maior dificuldade. Aí aqui achei que ficou tão claro, até vejo um monte de coisa que a gente tem na MPC aqui, de oportunidades. É verdade. Essa oportunidade, experiência internacional, né, o que a gente está vivenciando hoje, né, uma oportunidade do coach, né, a gente está em vários países aqui, trabalhar em local que possui treinamento contínuo, assim, isso a gente consegue, né, dentro da missão, né, com umas parcerias aí que estão sendo feitas, que eu estou sabendo, pode me convidar também, que eu vou também, participar de grupos de estudo e oportunidades no mercado, né, e a ameaça, né,
crise no mercado, meu cargo pode ser trocado ou terceirizado, concorrência de grande área, né? Então, é uma ameaça, vamos dizer assim, externa, né? O ambiente externo. Então, assim, eu uso bastante essa ferramenta. Eu gosto tanto para usar de forma, né, como essa aqui está invocada para carreira, para um grupo, né, para uma organização, como também pessoal, né? Porque isso nos ajuda a diagnosticar, né, e dá ajuda no processo decisório também, né? Porque você olha isso aqui, ok, e aí, né? Por onde você vai começar, né? E quais são os desafios aí, o que é que, né? Mas é muito bom a gente poder identificar. E aí, qual perguntas vocês acham que a gente poderia fazer aqui para essa pessoa aqui? Vamos usar a análise SWOT pessoal dessa pessoa aqui. Vocês, como coaches, eu queria que cada um, né? Vocês têm um coach que disse isso para vocês, e eu queria saber como vocês fariam, certo? Perguntas para conduzir melhorar esse diagnóstico e partir para os próximos passos. Eu queria, assim, que se alguém quisesse voluntariar. Com relação à pressa em solucionar pendências, surgiu uma questão, acho que é uma boa questão. O que você faria para minimizar, ou, no caso, o que você faria para minimizar a vontade de querer solucionar as coisas rapidamente? Estou aqui pensando Quem poderia responder aí, fazer de conta que é o coach aí? Como é que você responderia essa pergunta aí, para ver se é boa mesmo, a pergunta de Silviane? Quem é que tem alguma dificuldade com isso aí? A gente poderia ajudar aí, tentar responder. Eu não conheço ninguém, exceto a Inês. Como é que é? Não entendi. O que ele falou? Ele basicamente disse que eu sou essa pessoa. Está aqui na análise SWOT. Então tenta responder aí, Inês. Podes perguntar-me outra vez, Silviane? Eu estava aqui, então... O que você faria Uhum. para minimizar essa pressa em querer solucionar tudo rapidamente? Isto é, de facto, algo com o qual me tenho deparado sempre, porque eu foco muito na solução e nos resultados. E então eu tenho impaciência, eu quero atingir resultados rapidamente. Como nós falámos no nosso grupo, eu preciso de mastigar mais aquela tempestade de ideias, eu preciso de mastigar mais as opções que tenho, e é algo que eu tenho mesmo que trabalhar, mas já ter a consciência disso é o primeiro passo para eu parar mais tempo aqui. Você é enfermeira, quem é da saúde, quer resolver as coisas rápido, mas está na emergência, quer responder logo, resolver logo. É isso. Daí eu me ter dado também no serviço de urgência, mas depois, de facto, depois para o resto da vida não é bom, porque às vezes a solução não é ideal. Então, eu ter-me deparado com isso, agora faz-me ter essa percepção e perceber a necessidade de parar, e que não há só uma solução possível, há várias, existem várias, e existem algumas muito melhores, não é? E então a única coisa que eu consigo agora identificar para te responder, Silviane, como este é um problema tão grande para mim, ter a percepção disto já é bom. Então eu da próxima vez vou tentar parar mais tempo, respirar fundo, se for preciso 30 vezes, para ter uma lista maior de possibilidades e depois sim optar pela mais correta. Se calhar pôr na balança para perceber o que é melhor. Então, basicamente, assim, foi boa a pergunta, hein? Acho que foi boa. Né? Então, basicamente, é você olhar essas áreas, né? Quando a gente fala de forças e oportunidades, é a gente fazer perguntas, né? Como a gente pode maximizar essas oportunidades que foram detectadas, né? Quando a gente olha para as forças e ameaças, né? A gente pode tentar ver, né? Como minimizar os efeitos, né? Dessas ameaças que foram detectadas, né? Como minimizar isso, né? Como... foi um pouco do Brasil, como reluta examinar assuntos já discutidos, né? E muitas vezes, às vezes é bom você olhar para trás e analisar, assim, então,
como você pode minimizar, né, essas questões. Quando a gente fala de fraquezas e oportunidades, né, a gente pode também fazer perguntas, né, que ajudem, né, a desenvolver essas estratégias para minimizar esses efeitos mais negativos dos pontos fracos, né, e simultaneamente aproveitar as oportunidades, né? Então você pode fazer essa associação, né? E fraqueza e ameaça, uma coisa que você pode também pensar seriam estratégias, né, para a gente minimizar os pontos fracos, como também possível você já fazer uma interligação com a questão das ameaças. Então você pode também ir juntando, né, isso e tentando fazer um contraponto, mas compreendendo que essa matriz ela pode ser usada tanto para o diagnóstico, né, como também para o passo posterior, que é a reformulação de estratégias, né? Então, quando a Inês falou isso, a gente podia, assim, vamos dizer, né, a gente, certo, quais vão ser as estratégias que você vai utilizar para causar realmente mudança, né? E aí a gente pode também elencar também mudanças de longo, curto, médio prazo, a gente também pode começar a ter, porque às vezes é tão complexo o negócio, depois a gente faz isso para instituições também, né, MPC, outras coisas, a gente pode também trazer essa abordagem, que eu acho que eu vou mostrar aqui na frente, certo? Que você pode dizer elevado, médio e fraco, né? Identificar os impactos, né, que você pode ter aqui. Ou então, e também identificar, assim, essas questões, assim, você olhar para as ameaças e tudo, qual a tendência que você está observando, né, do ambiente, né? Você poder mapear melhor isso, né? E meio que você fazer um plano aqui chama plano de mitigação de risco, né? Ou de alguma coisa assim, que às vezes a gente foca muito nos outros e esquece que muitas vezes a gente está tendo ameaças e a gente está deixando para lá, né? E muitas vezes a gente precisa, essas ameaças aqui, o que a gente pode fazer para diminuir o risco, né, delas realmente se tornarem reais, né? Então, assim, mas ela ajuda você e pode ser muitas perguntas podem surgir, né, aqui dessa análise SWOT. Alguém teve alguma ideia legal, assim, de perguntas que a gente poderia fazer aqui no SWOT? Com esse enfoque pessoal, certo? Sim. Quem é que te poderia ajudar a fazeres uma... não, isto é uma força. Isto é uma força, não é uma fraqueza. Como é que tu podias usar a tua capacidade de analisar logicamente para lidares com a tua falta de interesse por detalhes? Muito Não bom, podemos gostei. ligar. Quem quer responder essa pergunta do Álvaro, para a gente testar essa pergunta? Quem quer responder? Faz de novo, Álvaro. Como é que nós podíamos usar a tua capacidade de análise lógica para abordar a tua falta de interesse por detalhes? Ninguém tem esse problema aqui, então, né? Que coisa boa. Não. É fácil responder a isto. Então, as pessoas têm interesse, as pessoas têm interesse em detalhes, elas têm interesse, às vezes é por personalidade, outras vezes é por profissão, não é? E se a gente juntar uma pessoa que não tem falta de interesses com uma que tem interesse, há muita luz que vem à tona. Se a pessoa se desprender dela própria e escutar a outra, ela vai conseguir ver as vantagens. No fundo, nós não aprendemos... Detalhes também têm uma lógica, né, Álvaro? Os detalhes vão sinalizando para um padrão, para uma lógica. Isso, a gente e pode perder-se. A gente pode perder-se nos detalhes, mas também se pode encontrar nos detalhes. Pelo menos é o que o Sherlock Holmes diz. Eu sendo uma pessoa, e isto é a minha pessoa, esta análise SWOT é da minha pessoa. Não foi proposital, hein? Mas eu acho que é muito difícil uma pessoa desprender-se, uma pessoa como eu. Para mim é muito difícil eu desprender-me da pressa em solucionar as pendências, apesar de eu ser uma pessoa perfeccionista, eu só sou perfeccionista depois de pelo menos já ter alcançado o caminho mais rápido. Então depois, se eu ainda tiver tempo, eu vou aos detalhes, porque é uma coisa que me importa muito, os detalhes. Mas eu acho que isto só trabalhando com mais alguém, porque é muito difícil uma pessoa que tem estas fraquezas e estas ameaças conseguir pegar nas suas forças e
contornar ou melhorar estas fraquezas e estas ameaças. Eu acho que não dá mesmo sozinho. Então, Inês, quem poderia lhe ajudar nesse caminho aí? Onde você identifica pessoas, onde você está, né, nos locais que você trabalha na MPC, que poderia lhe ajudar com isso? Então, isto hoje realmente é uma coisa que me está a fazer pensar muito. E é mesmo uma análise da minha pessoa e as áreas em que eu tenho de trabalhar. Não consigo ainda arranjar soluções. Acho que primeiro tenho que trabalhar coisas cá dentro, sabes? Para permitir, para ter mais paciência e capacidade de esperar um bocadinho mais. Porque eu tenho, agora não sou assim, mas tinha uma tendência muito a trabalhar sozinha, porque então só lidava comigo mesma, não é? E escolhia o Mais caminho. fácil. É muito mais fácil. Mas ver agora que, de facto, não pode ser um caminho sozinha, já é um processo para esta melhoria. Mas você já trouxe uma coisa boa, né? Você trouxe assim, acho que eu preciso de alguém, né? E você veio de você isso, né? A ideia. Sim. Pensa mais na frente, ok, vamos passar para outros aqui. E aí, esses aqui, ele dá outra forma, só para pontuar, assim, que foi muito boa a pergunta do Álvaro, porque ele pegou um ponto forte para melhorar a fraqueza ou a ameaça. Então, vocês podem fazendo isso, uma oportunidade para você melhorar a fraqueza ou a ameaça, entendeu? Vocês podem usar isso, né? Fazer esses jogos com a matriz, né? A matriz tem muito disso, né? De como você pode trazer a potência aqui, né? De forças e oportunidades para melhorar fraquezas e ameaças. Então, assim, isso é uma abordagem muito boa e positiva que se pode fazer, né? E aí eu falei também, né, que você pode estipular formas de estratégias, né? Ou então curto, longo prazo, Então, aqui ele fala assim, né? Ele faz assim, análise SWOT e desenvolvimento de estratégias pessoais, certo? Tem a análise interna, né, que é os pontos fortes e fracos aqui no eixo X. No eixo Y, a gente tem aqui a análise externa, oportunidades e ameaças, né? E aí ele vai tentando fazer assim, qual é a estratégia ofensiva, estratégia de reorientação e aproveitamento, e a ameaça ele bota estratégia defensiva e estratégia de sobrevivência e retirada. Né? Ele está falando de uma coisa bem assim, que para mim, pelo menos, é difícil, que era essa questão de tecnologia, de startup, assim, mas eu estou aprendendo um pouquinho, mas ele bota assim, mercado de startup em crescimento, né? Uma oportunidade. Qual é a estratégia ofensiva? Ele faz assim, sei lá, tirar essas certificações, se especializar em metodologias ágeis, né? Para você melhorar. Isso seria a estratégia bem ofensiva, né? E aí, qual é a estratégia de reorientação, aproveitamento, pensando que essa é uma oportunidade, mas também tem seus pontos fracos, né? Então, ele fala assim, realizar parceria, acho que foi bem o que Inês falou, né? Eu acho que eu preciso de alguém, né, para fazer um curso online, para eu entender um pouco dessas metodologias ágeis e etc. Né? E aí ele pega aqui a ameaça, né? Ameaça, crise brasileira da questão de tecnologia, né? Retração do mercado da construção civil. Aí ele começa a defensiva, dá um enfoque em um curso online, né? Ele vai dizendo, né? Ou uma estratégia de sobrevivência, evitar investimentos de risco, né? E tá. Então, você também tem formas também diferentes, eu estou dando, assim, mais opções aqui, certo? De como você pode brincar mesmo com essa matriz, e você pode criar também coisas assim, né? De ver, qual vai ser a estratégia ofensiva, defensiva, qual vai ser uma estratégia de sobrevivência, porque eu acho que tem muito momento que a gente tem que ter uma estratégia de sobrevivência, né? Eu acho muito massa, porque no inverno, né? A gente está no outono aqui no Canadá, e começa a cair, assim, é impressionante, assim, se preparando para uma estação. Tem que deixar, se não cair as folhas, é o risco dela perder, né, a vida. Então, ela tem que deixar aí algumas coisas, né, porque é uma questão de estratégia de sobrevivência para o inverno, né, as árvores precisam perder as folhas dela, né. Então, tem momentos também que nesse ciclo a gente precisa ver a SWOT e também ver o ciclo de vida da pessoa, né, onde é que ela está, qual estação ela está, né, da vida. Então, acho que isso é uma abordagem também mais profunda também para a gente ajudar a fazer as perguntas e direcionar um pouco a gente. Alguma questão, alguma dúvida em relação a isso? Só falar uma coisinha bem rápida, que eu lembrei que a gente tinha um workshop com o Chris Hardy, que ele falava sobre a necessidade da gente terminar algumas coisas para começar, né? Então, em toda mudança, às vezes a gente precisa também analisar
o que eu preciso finalizar, né? Que capítulo que eu preciso fechar, que ciclo que eu preciso fechar, para poder avançar, né? Por mais que você somar fraquezas e ameaças significa situações arriscadas, é muito interessante, porque às vezes uma resposta que você pode dar é a retirada. Uma resposta que você pode dar para uma determinada situação de fraqueza e de ameaça é tomar uma decisão que envolve perder alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, ou sair de determinada situação, né? Então, é muito interessante, que às vezes a gente também não consegue fazer maiores mudanças, ou começar novos ciclos, enquanto a gente não fecha um ciclo anterior, né? Só lembrei um pouco da fala do Cris. Maravilhoso, né? É muito importante o que você faz, né? E eu acho que isso liga muito também com prioridades, que é outra ferramenta que a gente vai usar, assim. A gente tem duas questões para a gente perceber a prioridade das pessoas. Onde é que a gente vê a prioridade das pessoas? Como é que vocês veem que a pessoa prioriza, vamos dizer, o reino do céu ou não, Deus? Quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar a prioridade das pessoas? Esse silêncio é porque a pergunta foi boa ou porque não entendeu a pergunta? Pode ter esses dois silêncios, né? Eu vou ter que dizer quem vai responder. Vamos lá, Elga, responde. Você gosta de algo, você tem saudade da Elga, né? Verdade? Saudade, né? Eu tenho que aproveitar. Você tem aquela ferramenta que você define o que é prioritário, o que é urgente, e que você vai vendo, porque pode haver prioritário que não seja urgente agora. Não me lembro o nome da... Então, o critério é tempo, concorda? O critério que você está falando é tempo, né? Como você utiliza seu tempo. Sim, ok, qual outro critério para a gente avaliar também? A importância, né? Uhum. Então, só para a gente fechar, né, aqui essas matrizes SWOT, né? Então, a gente vai passar, assim, para essa parte agora, né, de utilizar critérios para a gente perceber como realmente as pessoas estão priorizando, por onde começar, por onde... Acho que o que Nani falou muito correlacionado, às vezes tem momentos que a gente tem que perder algumas coisas, né? E eu acho que, pelo menos para mim, isso é dificílimo, né? Porque se eu pudesse, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E todas, né? Mas, como é que se diz? Mas tem momentos que, para priorizar, eu preciso entender se tudo for prioridade, então não existe prioridade, né? E alguns dos critérios que eu uso é olhar tempo, a agenda, é uma coisa que vai me dizer. Outra coisa que vai me dizer, né, como eu estou usando esse tempo, é como eu estou investindo meu dinheiro, né? Isso também mostra muito das minhas prioridades, né? Então, assim, muitas vezes, é o que a Nani falou, às vezes a gente vai ter que quebrar alguns ciclos, né? Para poder iniciar um novo, fechar um ciclo para iniciar outro, né? E eu acho que essa é que eu noto, assim, muitas das pessoas têm muita dificuldade, né, de, por exemplo, ver uma ameaça e dizer assim, não, é hora de você saber até onde você tem que insistir em algo e até onde você precisa dizer assim, não, eu tenho que sair, né? Entender que aquela ameaça é muito maior e que vai ser bem melhor você sair do que você insistir, né? Então, assim, são decisões, assim, que às vezes são muito complexas, né, dependendo do que a gente esteja passando, mas eu gosto muito dessa charge aí, né, que ele fala assim, que minhas forças, né, ela está na habilidade de eu negar as minhas fraquezas. Não sei se quem tem essa força aí, essa força de negar as fraquezas, né, então é uma força que a gente precisa quebrar muito, né, para a gente ter esse cuidado aí, né, também, para entender e aceitar, e ter humildade mesmo, né, eu acho que o reino de Deus está muito ligado à humildade, né. Eu tenho ouvido muito sobre isso, assim, meu pastor ele fala muito disso, assim, não tem como vocês são pessoa altamente orgulhosa, seguidor de Jesus Cristo, é alguma coisa errada, né? A gente precisa trabalhar essa questão da humildade, e a humildade está com essa questão de reconhecer, né? De depender de Deus, né? Muito disso, né? Então, acho que a SWOT, ela vem trazer isso, né? Identificar assim, opa, eu não posso negar, né? Eu tenho que entender que eu sou humano, vou ter pontos falhos, né? Pontos fortes, e aí vamos subindo.